Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Só Seu Ponto. Hoje vamos falar um pouco sobre o negacionismo versus a ciência, trazer um pouco aqui dos conceitos sobre ambos e interpretar aí as consequências, né, dos posicionamentos da sociedade atualmente no Brasil em relação a esses dois pontos de vista, né? Não é exatamente um ponto de vista tratar a ciência, mas o negacionismo, ele geralmente ele é embasado por, por uma interpretação sem fundamentação, sem um argumento plausível, né, de pessoas que trabalham apenas com o senso comum, né, o famoso achismo, né, e diante do caos que se instaura em todo o planeta em relação à pandemia do vírus da Covid-19, principalmente no Brasil, né, várias questões são colocadas à prova na nossa sociedade, né? Em relação à política, posicionamentos por parte do governo e também por parte da própria sociedade vem inflamando questões importantíssimas em relação a todo o processo de contenção da disseminação desse vírus do SARS-CoV-2, né? A sociedade brasileira detém uma estrutura de conhecimento científico bastante interessante através das suas instituições, das universidades, né, dos órgãos que trabalham com pesquisa, mas ao mesmo tempo o Brasil possui um número alarmante, né, negativo em relação ao apoio à pesquisa e ao ensino, né, ao conhecimento de forma geral. As nossas universidades hoje estão, a maioria delas, né, das universidades públicas, federais e estaduais, sucateadas, né? Temos aí um presidente da República que não se posiciona em nenhum momento em relação a isso, né? O Ministério da Educação está aí jogado às traças, né? E diante da pandemia, diante de todas a influência, né, desse sistema pandêmico que vivemos hoje, essas questões são colocadas de lado, né? E o que a gente vê, e principalmente dentro das redes sociais, é uma inserção, uma enxurrada de informações inverídicas, né? Totalmente conturbadas, distorcidas, né? Sobre o vírus da Covid-19. Então, esse negacionismo, né? De muitas pessoas que, inclusive, falam que o vírus é inexistente, né? E que ele não afeta, assim, a sociedade de forma negativa. Algumas pessoas defendem, inclusive, o não uso da vacina, mas, ao mesmo tempo, de forma contraditória, acabam aceitando aí influências do próprio governo a utilizarem medicamentos que não são confirmados cientificamente a sua eficácia. Então, diante de todas essas questões, a gente precisa colocar bem esses pontos, né? Precisamos entender de forma sociológica o posicionamento dessas pessoas, que são muitas. O Brasil tem 213 milhões de pessoas e uma boa parcela da população vem contribuindo e vem se expressando através das redes sociais como apoiadores do atual governo administrativo, né, do Brasil, e inclusive enfatizando os posicionamentos negacionistas que são oriundos primeiramente do próprio governo, né? O próprio presidente da República se coloca de uma forma bastante contrária ao que se espera de um chefe de Estado, e a gente acaba sofrendo as consequências, e principalmente quem trabalha com pesquisa e com ciência, principalmente as pessoas que trabalham
na área da saúde, que são as pessoas que estão tendo que lidar com toda essa questão. Um dos pontos, por exemplo, é o fato de muitas pessoas que tomaram a primeira dose não estarem querendo tomar a segunda dose das vacinas contra a Covid-19. A vacina oriunda da Universidade de Oxford e junto com o laboratório da AstraZeneca do Reino Unido tem causado algumas reações em algumas pessoas e isso está inflando aí na população uma ideia de que essa vacina pode ser negativa ou até letal, apesar de não existir nenhum caso de letalidade por causa do uso dessa vacina, né? Em nenhum lugar do mundo. O que acontece é que a vacina da AstraZeneca é uma vacina do vírus, né, do chimpanzé, do vírus vivo, que é inserido para que o sistema imunológico interprete e consiga configurar aí o seu esquema de defesa, né? Talvez por isso ela cause algumas reações que são reações similares ao que aconteceria se você estivesse com o vírus do Covid-19. E é bastante normal, né? As instituições de saúde já se colocaram a pesquisar mais profundamente essa questão. A gente sabe que o vírus da Covid-19 ainda é um vírus novo, raro, e que também, ao mesmo tempo, está passando por um processo de mutação, né? Periodicamente, todos os dias, nós já temos aí vários casos ao redor do mundo, como o que a gente chama de variantes do vírus, tanto na Índia como até mesmo aqui no Brasil, como foi o caso de Manaus, onde houve um aumento de mortes e de infecções pelo vírus gigantesco, né? Nós temos aí a Fiocruz trazendo informações, um mapa de que na maioria dos estados brasileiros o número de contaminações e de óbitos, né, que são causados pelo vírus, só aumenta. E a única coisa que poderia ser feito, de fato, para um controle total da disseminação desse vírus é a vacinação. Não há outro meio, né? O Brasil tem um histórico de vacinação muito bom, inclusive servindo de modelo para outros países, né? Internacionalmente. Nos anos 90, houveram várias campanhas de vacinação muito bem sucedidas no Brasil, né? Nós temos aí também questões históricas do Brasil sobre a revolta da vacina, né? Alguma coisa parecida com o que está acontecendo hoje, né? Lá no começo do século XX, mas os resultados falam por si só, né? Nós já conseguimos erradicar vários tipos de doenças virais através de um processo de vacinação bem estruturado, bem elaborado, mas simultaneamente é óbvio que sempre aparecerá instituições, né, grupos com o intuito de destruir esse desenvolvimento, né? A grande questão é que a maioria desses grupos, desses indivíduos, né, utilizam as redes sociais, né, com a interpretação de que a internet é uma terra sem lei, terra de ninguém, mas é preciso ter a consciência de que a internet ela precisa ser usada de forma bastante responsável, né? Não fosse só por isso, ainda temos o próprio governo que fica incitando, né? Não só a questão do uso da vacina, né? Mas do uso da máscara ou da questão do isolamento, né? Da questão da tentativa de isolamento maior da população, que é a forma mais fácil de se contrair e de se disseminar o vírus. Então, muito tempo se passou até que o governo começasse a compreender
essas questões do ponto de vista político, né, do ponto de vista estratégico, né, pragmático, e a começar a comprar de fato vacinas, né? O governo de São Paulo já está um pouco mais adiantado diante da gestão de João Dória, né, que também a gente precisa interpretar como um posicionamento político estratégico, né, pragmático dele também, mas que sem dúvida é um ponto positivo, e a população de São Paulo, né, em breve, quando estiver vacinada, vai obviamente interpretar isso como uma coisa boa, né? João Dória que já se pronunciou como um dos principais pré-candidatos aí pelo PSDB. Já o Jair Messias Bolsonaro continua dando declarações, né? Continua se expressando com desdém, né? Com indiferença em relação a essas medidas, né? Mas ao mesmo tempo vem também tentando comprar vacinas, tentando fazer alguma coisa, porque ele sabe o quanto isso é importante até para a candidatura dele, a qual a gente sabe que ele já se pronunciou que será candidato em 2022. Junto a isso tudo, acontece atualmente a CPI da pandemia, né, dentro do Congresso Nacional, onde os senadores recebem figuras do governo que trabalharam ou trabalham no governo, ou que estão diretamente relacionados, ou que possuem propriedade, para falar sobre os posicionamentos que foram executados, né, pelo governo durante esse processo de pandemia, que já dura mais de um ano. Então, está sendo apurado aí os detalhes, os casos, muitas pessoas já participaram dessa CPI, né? Uma CPI que é presidida por Omar Aziz, e o relator é o Renan Calheiros, e tem vários senadores aí que fazem parte da comissão da CPI, como Randolfo Rodrigues, dentre outros. Já receberam muitas pessoas, como o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Internacionais, e também vários outros pesquisadores da área de epidemiologia, né, de infectologia, que já se posicionaram e que, através desses discursos, nós podemos fazer já uma interpretação sobre os erros e acertos também do governo, mas a gente percebe aí uma gritante diferença, né, nessa questão de erros e acertos, né? Justamente porque o governo se posiciona de uma forma muito muito lenta, né? Muito apática em relação a o que é recomendado, principalmente pela Organização Mundial da Saúde, ou pelas nossas próprias instituições de saúde e de pesquisa, né, e pelos próprios profissionais que são especialistas nessa área, né? Mas outra questão que precisamos entender é a interpretação, né, psicológica dos indivíduos que acreditam nessas colocações, né? São muitas coisas absurdas, como o vírus ser criado pela China em laboratório com o intuito de matar pessoas, né, de dizimar a humanidade, ou que o vírus é uma coisa vinculada aí aos governos para tentar um controle social, implantação de chips através da vacina dentro do corpo, microchips, né? E todas essas teorias, né, conspiratórias, elas estão vindo à tona aí, mas sem nenhum embasamento, sem nenhuma coerência, né? E uma das questões que nós podemos contrapor em relação a esses posicionamentos é uma questão muito básica para que a gente interprete isso como errôneo, né? Que é a questão econômica. A pandemia está afetando diretamente a economia de todos os países do mundo, inclusive aqueles
que são colocados como construtores dessa questão, né? A China perdeu muito, está começando a se reerguer agora, né, com um número bastante baixo de infecções e de óbitos. E os Estados Unidos está começando a se estruturar também, se reestruturar, né? A Nova York aí com 70% da população adulta vacinada, a França também, né? E a Espanha, a Itália, que foram países que no começo da pandemia contavam aos montes os seus mortos, né? Precisavam de um tráfego de carros e caminhões do exército para levar os caixões de tantos mortos, né? A Itália que tinha uma população idosa muito alta, mas também estão melhorando. O Brasil, né, um país grande de dimensões continentais, né, um país rico, mas que é administrado hoje por um governo totalmente fascista, né, um governo desastroso, que não tem uma compreensão sobre a questão cultural, né, do Brasil, sobre a questão das necessidades, né? É um governo corrupto que trabalha em prol das grandes corporações, né? De quem o apoiou, de quem enfatizou a sua candidatura, né? E aí várias questões estão sendo colocadas, né? Agora nesse momento as cartas estão sendo colocadas nas mesas e as pessoas agora estão percebendo, né? Muitos dos eleitores do Bolsonaro que votaram em 2018 já se arrependeram, né? E não faz mal nenhum se arrepender. O que faz mal é continuar com a cegueira, com a estupidez, corroborando as falas do presidente e concordando com tudo que ele diz, sem fazer uma interpretação aí sobre aquelas pessoas que detêm a propriedade sobre o que falam, né? Então, entre escutar um cientista, né, PhD em infectologia, né, em virologia, como o Atley Amarino, por exemplo, que está fazendo um ótimo trabalho aí nas redes sociais, passando informação às pessoas, e acreditar no presidente da República, eu, obviamente, fico do lado da ciência. Então, para algumas pessoas é fácil escolher esse lado, porque o posicionamento está muito bem colocado, né? As ações do governo estão muito bem colocadas, né? E é muito fácil perceber de que lado ficar. Se você percebe que quer ficar desse lado obscuro, né? Do obscurantismo, do negacionismo, né? Da coisa com a informação distorcida, né? Que são aí as várias fake news que são introduzidas na internet diariamente, né? Com coisas absurdas, sem nenhum tipo de coerência, né? Ou você escolher o lado que trabalha com a ciência, que trabalha com dados, que trabalha com a confirmação. A diferença entre a ciência e a fé, por exemplo, é que a ciência ela não descarta nada. Ela apenas quer que a coisa seja confirmada. E pode, inclusive, não ser confirmada, mas se não for confirmada, então a gente não considera, né? A fé é cega. A fé trabalha apenas com uma interpretação sentimental, né? Emocional, dos quereres, né? Da vontade, mas nem tudo que se quer ter pode ter, né? Então, às vezes é muito duro trabalhar com a realidade, com a verdade, né? É muito complicado você entender sobre determinadas coisas e ter que aceitá-las sabendo que elas são irredutíveis, né? A ciência muitas vezes coloca as coisas como elas são e cabe a nós aceitarmos e conseguir entender isso da melhor forma para que a gente possa trabalhar e viver a nossa vida de uma forma menos dura. Mas é óbvio que trabalhar dessa forma, ter essa compreensão, não é para qualquer um, né? É preciso você estar liberto dessas amarras, né, do conservadorismo, né, da questão convencional que a sociedade nos impõe.
É muito duro, é muito difícil. É realmente compreensível aquelas pessoas que não se adequam, não, né? Que não se adaptam a essas informações verdadeiras, mas ao mesmo tempo se adaptam facilmente às notícias falsas, porque as notícias falsas elas são sintéticas, né? São feitas de forma superficial ao ponto de dar às pessoas aquilo que elas querem ouvir. E aquilo que se quer ouvir nem sempre é aquilo que é. Inclusive, na maioria das vezes, não é. Então, trabalhar com a realidade é bastante complicado. Então, é compreensível que algumas pessoas não possam ter a acessibilidade a isso. Mas, ao mesmo tempo, precisamos insistir nessa questão, principalmente nessa questão das fake news, né? O negacionismo ele está se baseando muito na transmissão cotidiana, né, frenética de notícias falsas, né? Inclusive, obviamente, com interesses aí econômicos, né? Que envolve aí relações de marketing, de dinheiro, né? São a conveniência daqueles que produzem, dos grupos que produzem as fake news inclusive bastante estruturadas, arquitetadas, né? Bem elaboradas do ponto de vista técnico, mas ao mesmo tempo existem também coisas bastante esdrúxulas, né? Escatológicas, superficiais, que é perceptível ao primeiro olhar. Mas dessas que eu falo, né, que são mais bem organizadas, fica mais difícil, justamente para pessoas que às vezes não têm muita instrução, às vezes não detêm um conhecimento sobre aqueles elementos que ali estão sendo colocados e que acabam recebendo isso de bom grado, né? Você recebe uma informação no WhatsApp que já vem rolando de muitas outras pessoas, mas você recebe geralmente de alguém que faz parte do seu convívio, de um amigo, de um familiar, de alguém do trabalho, e você considera que essa pessoa não passaria uma informação que não fosse verdadeira. Mas a grande questão é que essa formação não foi construída nem concebida por essa pessoa que lhe transmitiu. Ela já vem de, de outras pessoas, né? Ela já passou por um fluxo, por um canal de segmento aí muito profundo. E também ela tem que analisar a fonte. Essa é a grande questão. Analisarmos a fonte, de onde é que veio, quais são as, né, com que critério ela foi construída, analisar os elementos e analisar a fundamentação dessa notícia, dessa informação. Então, o negacionismo ele vem junto dessas teorias da conspiração, né, através das fake news e corrobora diretamente com uma interpretação real da sociedade, né, sobre essas informações, ao ponto de pessoas chegarem a se negar a se vacinar, ou se negar a tomar a segunda dose, ou se negar a usar máscaras e fazer tumultuação nos, nos lugares, né? Muitas pessoas aí já foram filmadas dentro de um avião, dentro de supermercados, por não quererem usar a máscara, que é um procedimento importantíssimo, né? Para que a transmissão seja diminuída, né? Porque ela fica bloqueada ali, já que a gente sabe que a transmissão através da boca, do nariz, são as principais, né? Do vírus. E também a questão da aglomeração, pessoas que se aglomeram, que continuam fazendo festa, fazendo encontros, fazendo junção de um número, né, coletivo de pessoas muito alto. Então, a ciência, né, na sua concepção, né, que vem do latim scientia, né, é traduzido diretamente como conhecimento, né? Refere-se a qualquer conhecimento ou práticas sistemáticos, né? No sentido estrito, a ciência ela refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas.
Então, existe todo um embasamento. É por isso que os números, os dados que nós recebemos dos institutos de pesquisa sobre o vírus, né, não é uma questão de interpretação ou de análise superficial da coisa, são dados reais, concretos, né? E eles só são expressados depois que eles são calculados, depois que são interpretados, depois que são catalogados dentro das suas respectivas posições e na interpretação desses dados depois é que é passado para a sociedade. É por isso que é preciso responsabilidade, é preciso critério, é preciso, inclusive, que nós levamos em conta as instituições que possuem respaldo nessas pesquisas, né? Então, é preciso que a gente consiga compreender a diferença gritante entre uma coisa e outra, entre a ciência e o negacionismo, né? E o achismo, né? Um detém essas características, esses pré-requisitos para existir. O outro não se importa justamente com essas características, com esses pontos, esses elementos. Então, são antagônicos, né? Um é o contrário do outro. Então, é preciso ter muito cuidado, né? Porque o negacionismo ele vai além de um boato ou fake news pontual. É um sistema de crenças, né? Que sistematicamente nega o conhecimento objetivo, a crítica pertinente, as evidências empíricas, o argumento lógico, as premissas de um debate público racional. E tem uma rede organizada de desinformação. É aí onde nós também precisamos entender esse posicionamento criminal de quem constrói e reproduz essas informações falsas, né? É preciso termos consciência de que o negacionismo é feito com o intuito de distorcer a realidade para conseguir, para esses grupos que constroem e disseminam essas informações, conseguir os seus objetivos, certo? É isso que acontece. Enquanto que a ciência trabalha única e exclusivamente em prol da humanidade, da sociedade. A Organização Mundial da Saúde se posiciona muito bem em relação a isso, né? E a gente precisa acreditar em quem possui experiência, propriedade e as ferramentas que são necessárias para a construção da realidade, para a construção da verdade, né? Tratar essas informações superficiais, né? Sintéticas que são colocadas nas redes sociais, né? Que inclusive detêm geralmente tons preconceituosos, né? Voltados a uma classe da sociedade, principalmente no Brasil, uma sociedade conservadora, né? Que se instiga muito em defender o que eles chamam de liberdade, né? Das pessoas poderem sair, poderem não usar máscara, né? Poderem trabalhar, mas antes de tudo é preciso compreender a necessidade da proteção desse próprio povo, né? Muitas pessoas, artistas, né? Ou pessoas também desconhecidas que negaram todos esses quesitos da ciência e acabaram agindo contrário a eles, acabaram se dando mal, perderam muitas pessoas da família, ou perderam a própria vida com essa ignorância, digamos assim, em relação a essas informações. Então é preciso ter cuidado, né? E prestar muito bem atenção nessas informações e dar a devida atenção àqueles que detêm o real poder, né? E as ferramentas da verdade e da realidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima com o podcast Só Seu Ponto. Valeu!